Vamos lá então, sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Como já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. No, 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 no. No, no. No, God! No, God! No! Nós possuímos 4 casos de congruência, que são os critérios de congruência. Então, olha lá, existem alguns critérios mínimos que garantem a congruência de dois triângulos. São os casos de congruência. Bom, o primeiro caso é o caso LAO. Né? Esse caso é o que nós chamamos de lado, ângulo, lado e abreviamos na matemática de LAL. Então lá, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido, então significa que os triângulos são congruentes. Como assim, professor? Digamos assim, ó, que nós temos o lado AB, o lado CA, exatamente igual ao lado A'B', ao lado A'C', e o ângulo entre esses lados, que é o ângulo em amarelo, se essas medidas forem exatamente iguais, você não precisa ter a última medida do seu último lado. Automaticamente esse triângulo será congruente e automaticamente a última medida também será igual. Então aqui, digamos que a gente tenha um exercício que ele te dê apenas dois lados e um ângulo, o ângulo entre esses lados, né? Nos dois triângulos. Se os dois lados são exatamente iguais, né? O lado roxo com o lado roxo, o lado vermelho com o lado vermelho, e o ângulo amarelo também é igual, significa, pelo caso de congruência LAL, esses dois triângulos são iguais e você não precisa ter o terceiro lado para descobrir isso. Né? Você já sabe, automaticamente esses triângulos serão exatamente congruentes. Então, quando nós temos lados iguais, sendo dois lados do triângulo e o ângulo entre eles, nós temos o primeiro caso de congruência. Segundo caso de congruência é o caso ALA, ALA, ângulo, lado, ângulo. Nesse caso, nós possuímos dois ângulos e um lado. No último caso, nós possuímos dois lados e um ângulo. É a mesma ideia, só que agora o lado vai estar entre os dois ângulos. É isso. Então, nós digamos agora que você tenha dois ângulos, o ângulo A, o ângulo B, e da mesma forma, em um outro triângulo, o ângulo A'B', e o A seja exatamente igual ao A' e o B seja exatamente igual ao B'. Então, o lado entre eles, se for igual também, significa que os dois triângulos serão congruentes. Você não precisa ter os outros dois lados e o outro ângulo do triângulo. Você não precisa saber dessas medidas, apenas sendo dois ângulos iguais e o lado entre eles também iguais em dois triângulos, significa que os dois triângulos são congruentes. Esse é o caso ALA. Tá? Então, possui a congruência também. Terceiro caso, LAO, é o caso em que nós temos um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Então, olha só, digamos que nós tenhamos dois triângulos, né? Em que nesses dois triângulos, o lado da base deles aqui, ó, o lado AB e a linha B', são iguais, essa reta vermelha. Temos que também, se o nosso ângulo aqui, ó, ao lado, o nosso ângulo A, for exatamente igual ao nosso ângulo A', e o ângulo oposto a esse lado, o ângulo da frente dele, ó, o ângulo C, for exatamente igual ao ângulo C', não importa o terceiro lado, não importa o outro ângulo, eles serão exatamente congruentes, exatamente iguais. Então aqui, ó, mostra que você não precisa ter todas as medidas para que dois triângulos sejam iguais, sejam congruentes. Tá? E o último caso é o caso que todos vocês já conhecem, né? É o caso LLL, ou lado, lado, lado. Para que o triângulo seja igual, os três lados devem ser iguais, então os dois triângulos serão congruentes. Nesses 4 casos, né, nós apresentamos a congruência dos triângulos. Se um desses 4 casos
né, aparecer, você terá 2 triângulos congruentes. Professor, isso só acontece para os triângulos nesses casos? Sim, apenas para os triângulos, tá? Nesses casos específicos de congruência, beleza? Esse material aqui, ele foi tirado exatamente destas referências, tá? Então, por isso que eu trago a referência aqui para vocês, da onde eu tirei. E aí está disponível para vocês, é o que vocês também têm na sua apostila. Vocês já podem fazer os exercícios. Basicamente, essa parte aqui é muito teórica. Vocês vão observar que vocês vão identificar esses casos de congruência nos exercícios, né, para facilitar um pouco para vocês. E aí vocês vão treinar. Os exercícios estão disponíveis da página 120 até a página 124, que são os casos de congruência. Então, basicamente, é isso. A nossa aula se resume a apenas isso. Não tem contas agora. Agora é basicamente, né, casos de congruência. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e compreensão de todo mundo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.